Eu trago hoje uma mensagem de paz, uma mensagem de equilíbrio, uma mensagem que vem do trono de Deus. Eu tenho observado aquilo que tem sido noticiado, e todas as semanas, como se fosse um exercício mesmo, nós devemos cuidar daquilo que nós ouvimos, nós devemos cuidar daquilo que nós assistimos, nós devemos cuidar daquilo que nós damos importância nas mensagens de WhatsApp. Tudo o que Satanás quer é trazer desequilíbrio para os nossos corações. Tudo o que Satanás deseja é tirar a tua atenção do foco verdadeiro, que é Jesus Cristo. É roubar a nossa alegria, minar a nossa fé. Mas nós devemos estar conectados com o nosso Senhor, com a nossa igreja e com aquilo que sai deste altar para nos abençoar. Ontem eu falava para a juventude que é impossível nós termos um relacionamento unilateral apenas com Deus, é impossível. Se nos relacionamos com Cristo, também nos relacionamos com o seu corpo, que é a igreja. E Satanás criou uma frase que as pessoas não precisam ir à igreja para cultuar, elas podem cultuar onde elas estiverem. Satanás criou isso, porque não é bíblico e nem divino. Dentro dessas paredes, milagres acontecem. Dentro dessas paredes, a esperança é restabelecida. Dentro dessas paredes, palavras transformam a nossa vida. Dentro dessas paredes, orações sobem aos céus como um cheiro suave. Dentro dessas paredes, aquilo que Deus planejou acontece, que é a comunidade, que é o culto público, que é a união dos santos, que é o clamor dos justos, que é a pregação do Evangelho, é a exposição da sua palavra. Por isso que é importante que nós participemos do culto público. Eu não acredito que exista lugar que tenha mais segurança sanitária do que a igreja. Eu não sei você, mas eu penso nos transportes públicos e vários lugares que passamos durante o dia. Todo lugar é exposto. E aquilo que nos guarda é o nosso Deus. A nossa fé deve estar firmada no nosso Senhor sempre. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Malaquias. Abra a sua Bíblia comigo, por favor. Livro de Malaquias, no capítulo 3, no versículo 6. Malaquias, no capítulo 3, versículo 6. Eu quero ler a parte A deste versículo. E a palavra do Senhor diz assim, uma frase pequena, mas completamente eterna e maravilhosa. A palavra do Senhor diz, porque eu, o Senhor, não mudo. Porque eu, o Senhor, não mudo. Deus continua o mesmo e Ele sempre continuará sendo o mesmo. Nós estamos vivendo a série de mensagens Deus se importa com a sua provisão. E o título da mensagem de hoje é Provisão até no deserto. E o nosso Deus, Ele não muda jamais. Eu queria te fazer algumas perguntas. Eu queria situar você naquilo que nós estamos vivendo como série de mensagens, mas principalmente naquilo que você tem vivido como pessoa. Onde você se vê hoje? Passando pelo deserto ou pela abundância? O lugar onde nós estamos não altera o lugar onde Deus é. Sim, Deus é, Deus não está, Deus é. Nós estamos no tempo, mas Deus é, porque Ele é eterno. Deus, Ele é imutável, Deus, Ele é imovível, Deus, Ele é irremovível. Deus continua onde Ele sempre esteve, no seu trono de glória. Mas onde você está? Onde você está nessa manhã? Como está a sua provisão? No limite ou sobejando? A provisão que nós temos vem da mesma pessoa. A provisão que temos vem de Deus. A provisão que temos vem do nosso Senhor.
E toda a nossa confiança deve estar nele. Porque nós, como homens, falhamos. Nós, como seres humanos, podemos faltar algum dia. Mas como é que vai a sua memória? Como que vai a sua memória? Você já passou por algum deserto na sua vida? É possível que talvez alguém aqui nunca tenha passado por nenhum deserto, mas se você já esteve num deserto, você se lembra dos dias que você esteve no deserto? Você se lembra dos seus dias de prova? E você se lembra quando o dia começava e você não sabia como o dia iria terminar, porque aquele dia era um dia muito complicado, aqueles dias eram muito difíceis, eram dias incertos na sua vida, era uma dependência total de Deus. Você entregava o teu dia para Deus e seja o que Deus quiser. Você não tinha controle da situação. É assim que é uma vida no deserto. É como se você estivesse no meio da multidão, mas se sentindo sozinho, ou seja, só você e Deus. Apenas você e Deus sabia da sua circunstância. E é difícil passar por um deserto. Não é fácil. Mas é tão bom passar num deserto com Deus. O meu desejo com essas perguntas não é que você se lembre do deserto, mas que você se lembre do Deus do deserto. Porque sim, Deus, Ele muitas vezes nos leva para um deserto. Porque se até no deserto Ele te levou provisão, Ele fará o mesmo nas campinas verdejantes. Eu queria ler com você Êxodo no capítulo 13. Êxodo no capítulo 13, no versículo 18. Êxodo no capítulo 13, versículo 18. A palavra do Senhor nos fala e nos mostra como Deus, Ele encaminha o povo para o deserto. É o próprio Deus quem leva o povo para o deserto. E a palavra diz assim: porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E arregimentados, subiram os filhos de Israel do Egito. No capítulo 16, versículos 1 a 3, diz assim: partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, os 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Aqui tem uma chave. Se você já está no deserto, é o último lugar que você deve murmurar no deserto. Agradeça a presença de Deus no deserto. Porque uma coisa é certa: o deserto é passagem. Tenha isso em mente. O deserto é passagem. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados juntos às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxeste a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Queridos, uma coisa que eu não tenho é saudade do Egito. Eu não sei você, mas o Egito não tem nada para nós. Nada. Absolutamente nada. Se Deus nos tirou do Egito, é porque a terra prometida é muito, infinitamente melhor. E qualquer deserto que venhamos a passar nas nossas vidas jamais suprirá a dor que é viver no Egito, porque mais vale um deserto com Deus do que um Egito com príncipes e reis. Nós estamos numa caminhada perene em direção à glória eterna, e nada se compara às mansões celestiais. Nenhum sofrimento neste mundo consegue superar aquilo que viveremos na glória eterna com o nosso Senhor. Mas veja, se você está no deserto, é impossível você se esquecer onde você está.
É impossível. É impossível não termos a percepção de que se estamos no deserto, cá estamos. É impossível negar a areia, o sol causticante. É impossível negar isso. Mas se você está na abundância, não se esqueça do Deus do deserto. Muitas vezes nós estamos vivendo na terra da bonança, nas campinas verdejantes, e nós nos esquecemos do Deus que fez milagres no deserto, do Deus que nos supriu com tudo aquilo que nós precisávamos de uma forma milagrosa. Como é que vai a tua memória? Você tem se lembrado do Deus do deserto? Ou você apenas tem se atido e se concentrado nas conquistas das campinas verdejantes? É impossível esquecer de Deus em um deserto repleto de milagres. Mas é possível esquecer Deus na terra da bonança. Como vai a tua memória? Como está a tua gratidão? Como está a tua murmuração? Não esqueça a Deus, mesmo que Ele te leve a viver em palácios. E aquilo que Deus tem para nós é o melhor. Aquilo que Deus tem para nós é infinitamente melhor daquilo que conseguimos pensar para nós mesmos. Esse é o Deus que servimos. Ele nos traz provisão em todo o tempo, mesmo que estejamos no deserto. Existe provisão sobrenatural no deserto. Existe provisão sobrenatural no deserto. É impressionante porque no deserto é o lugar que nós vemos o sobrenatural de Deus. Como fala em Êxodo no capítulo 13, versículo 21 e 22. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Eu não sei você, mas eu nunca tive essa experiência de ver uma coluna de nuvem, nem uma coluna de fogo. Mas eu fico imaginando pessoas comuns como nós, caminhando num deserto, e de repente aparece aquela nuvem enorme por cima de nós. Mais de 1 milhão de pessoas caminhando. E de repente aparece uma nuvem, essa nuvem deveria ser gigantesca, para cobrir mais de 1 milhão de pessoas caminhando no deserto. E de repente vem aquela sombra, vem aquele refrigério, vem aquele frescor. E a noite no deserto é sempre frio. É frio no deserto. Eu não sei se você sabe disso, mas é frio. Eu lembro uma vez que fomos fazer, uma de nossas caravanas passou por Dubai. E nós fizemos um passeio no deserto. Durante o dia nós fomos em carros com ar-condicionado, porque o calor era terrível, terrível, terrível. E no final da tarde nós paramos num lugar como se fosse um acampamento, uma reprodução de um acampamento de beduínos. E ali nós jantamos. E conforme o dia ia caindo e a noite ia chegando, ia ficando cada vez mais frio. No final nós queríamos ir embora porque o frio estava demais. Sair de um calor intenso para um frio intenso em poucas horas. E existia uma coluna de fogo que tanto alumiava, espantava os animais selvagens, quanto os aquecia. Você não vê isso nos nossos dias? Nas campinas verdejantes não existem isso. Cada um constrói a sua casa, cada um tem as suas roupas aquecidas. Mas no deserto existia essa provisão sobrenatural. No deserto há refrigério. No deserto com Deus há refrigério. Muitas vezes nós pensamos que no deserto é um lugar terrível, mas no deserto com Deus se torna um lugar incrível. Se torna um lugar de visões que nunca mais nós teremos na vida. Se torna um momento em que nós temos um relacionamento mais estreito com Deus. No deserto com Deus há luz à noite para caminhar e fogo para aquecer. Não somos nós quem acendemos tochas, é o próprio Deus que manda uma coluna de fogo. Eu fico imaginando, aqueles olhos viram o que ninguém mais viu na história.
Assim como o que você viu no teu deserto, ninguém mais viu. Deus tratou contigo. Deus trata com cada um pessoalmente. E os milagres que nós carregamos, nós devemos ter frescos em nossas memórias, porque a provisão no deserto é para sempre. Deus nos provê no deserto para que nós tenhamos a convicção de quando passarmos pelo deserto, Ele continuará nos provendo. No deserto há abundância de alimento. O deserto com Deus é abundância de alimento. O povo murmurava. Era melhor ter morrido no Egito. E aí no capítulo 16 de Êxodo, no versículo 4, então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão. Isso não é impressionante? Assim, eu sou crente há muitos anos. Eu nasci num lar evangélico. Os meus pais são pastores. E eu já ouvi tanto isso, que parece que isso não faz efeito nas nossas mentes mais. Mas para pensar, choveu pão. Choveu pão. A quantidade que todo mundo precisava para aquele dia veio dos céus. Era chamado maná. E o povo acordava pela manhã, e olha o que a Bíblia diz: e eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Imagina você acordar de manhã. Eu morei muito tempo no sul do Brasil, e muitas vezes eu acordava e via aquela geada. A geada é bonita, mas é ruim para os agricultores. Mas é muito bonito. Imagina você acordar pela manhã e ver aquele chão branco, mas é tudo pão. Pão. É tudo alimento. E aí, você acorda, pega a porção para a sua família, e cada um pegava a sua própria porção e estava ali. Mas é interessante porque Deus fala assim: vocês vão sair, o povo sairá e colherá. Queridos, Deus escolheu, Ele escolheu isso. É uma decisão de Deus. Deus decidiu trabalhar com o homem. Com o homem. Deus decidiu trabalhar com você. Obviamente Deus pode fazer tudo sozinho. Assim como Ele criou o mundo, Ele criou tudo sozinho. Mas Ele decidiu trabalhar com o homem. Isso significa que Deus vai fazer algo e o homem vai dar continuidade. Deus vai fazer um milagre e o homem vai ter que vir com uma ação. Deus quer abençoar o trabalho de nossas mãos. Este maná podia simplesmente surgir dentro das tendas de todos, não podia? Mas Deus quer abençoar o trabalho de nossas mãos. É por isso que ficava do lado de fora das tendas e todos tinham que ir colher. Porque Deus abençoou o trabalho das nossas mãos. O milagre estava no chão. Mas se você não colher o milagre, ele não vem para as suas mãos. Nós precisamos entender o equilíbrio das coisas. Deus vai abrir portas, mas quem passa por ela é você. Deus vai te dar oportunidades, mas quem vai fazer acontecer é você. E Deus quer te abençoar. Ninguém consegue superar a Deus na arte de abençoar. E ele continua dizendo, nos versículos 18 e 19 do capítulo 16: porém, medindo-o com o gomer, era uma medida, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Deus estava tratando com a fé do povo. E o deserto é o melhor lugar para a nossa fé ser acrescida. O deserto é tão importante que o próprio Cristo foi levado ao deserto. Queridos, se o meu Jesus foi levado ao deserto, quem sou eu para não ser também levado a um deserto? Quem sou eu para não ter a minha fé esticada num deserto? É impressionante como a Bíblia relata que não sobejava a quem colhia muito, ou seja,
quem comia muito, quem colhia muito, não sobrava. E quem colhia pouco, não ficava em falta. Deus tem um sustento para cada um de nós, para cada família tem um sustento adequado, e Deus vai trazer a provisão adequada para a tua família. Não vai sobrar para que se perca, nem vai faltar para que se passe fome. Deus vai trazer um equilíbrio para as nossas famílias. A provisão de Deus, ela é plena. A provisão de Deus, ela é na medida. Deus sabe aquilo que precisamos. E na tenda de cada um de nós haverá mantimento, e um mantimento maravilhoso. Aquele que colhe muito não vai sobrar, e aquele que colhe pouco não vai faltar. E eu quero conectar o fim deste versículo, porque a palavra de Deus dizia que cada um devia pegar uma porção para o dia. A porção para o dia. E no deserto é assim, a gente se importa só com aquele dia, porque a gente não sabe o que vai ter amanhã. E aí Jesus, em Mateus no capítulo 6, versículo 34, diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Não fique inquieto. Nós às vezes nos agoniamos, não é verdade? Olha, hoje está tudo bem, mas e amanhã? Como assim e amanhã? Como é que anda a tua fé, querido? Se Deus não te desamparou até hoje, por que Ele faria isso amanhã? Deus vai mudar? Deus vai mudar? E por que a tua fé oscila tanto com um Deus que não muda? O nosso Deus é imutável. Ele jamais mudará. Existem provisões que são apenas para uma fase de nossas vidas. Para pensar. Tem coisas que você tinha antes que você não tem mais hoje, mas foi completamente fundamental para aquele tempo. Deus usou aquele tempo e aquela provisão para aquele tempo. E Deus se alegra em fazer você crescer. Porque todas as vezes que um filho de Deus cresce, é glorificado o nome dele. O povo então falou: olha, nós vamos caminhar isso tudo. Tem pão, mas e a carne? E aí Deus quebra a lógica, porque diz a Bíblia que as codornizes subiram do mar, da direção do mar. Eu não sei se você já comeu codorna, é muito gostoso. Tenta um dia, uma delícia. Assadinha na brasa, meu Deus, que alegria comer uma codorninha. Deixa ela bem gordinha e dá uma assadinha nela, uma delícia. Agora imagina você comer uma codorniz com um pãozinho fresquinho que caiu do céu. Gente, é uma maravilha, é sobrenatural. Mas o povo tinha que pegar a codorna, limpá-la, prepará-la e tratá-la. O milagre chegou, mas você tem que agir. E o povo caminhava no deserto, e teve gente que saiu criança do deserto. Eram famílias. Mas no deserto há vestes sobrenaturais. Em Deuteronômio, no capítulo 29, versículo 5, diz assim: 40 anos vos conduzi pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. Gente, isso é uma loucura. Isso eu chego a me arrepio, isso é uma loucura. Quantos sapatos você já teve na tua vida? Você não faz nem ideia. Mas o menino que saiu com 5 anos de idade e chegou com 100 na terra prometida, usou a mesma roupa a vida inteira. A roupa crescia no corpo, o sapato não se desgastava. Isso é algo sobrenatural. Você já parou para pensar nisso? Quantas chinelas havaianas você já teve que comprar, que já partiu, já quebrou e tudo, isso não estava nem no deserto. No meu primeiro dia de Jerusalém, eu perdi minha havaiana. Eu me mudei para Israel, era um calor terrível. Eu, bom baiano, fui de chinelo, camiseta e bermuda. Primeira topada, parti minha. Tadinha. Eu pensei em comprar outra, mas o lugar mais barato de havaianas é no Brasil. Fora é um absurdo. Parece que você está comprando assim, meu Deus do céu. É terrível.
Voltei descalço. Falei, gente, que experiência. Primeiro dia, primeira topada, a bichinha não aguentou. Esse povo passou 40 anos vos conduzi pelo deserto. Não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou do vosso pé a sandália. Deus é detalhista. Ele se preocupa com cada mínimo detalhe da tua vida. E Ele vai trazer provisão sobre cada detalhe da tua vida. Até as vestes, que são as coisas mais básicas que nós temos, elas não vão envelhecer, não vai se desgastar. O que é aquilo que você acha que vai envelhecer? Não vai. Não vai. Oh Deus, abençoa os nossos carros, que não deem problema, que os pneus durem mais, que a gasolina dure mais. Deus, a gasolina está um absurdo, Jesus. Faz a gente andar o dobro, Deus, com a gasolina que a gente tem. Deus é esse Deus que nos supre. Quantas experiências eu já ouvi, como essa de carro, por exemplo. A gasolina acaba, a pessoa roda o dia inteiro com o tanque vazio. O tanque vazio. Porque hoje em dia os carros modernos, eles mostram quanto tempo aquela gasolina dá, quantos quilômetros você pode andar com aquilo. E pessoas que andaram o dobro daquilo que podia, com a provisão de Deus. Talvez vocês pensem, pastor, isso é história de pastor. Não, isso é história de gente comum, como eu e você. Porque Deus gosta de abençoar pessoas comuns, para que pessoas comuns tenham histórias sobrenaturais. E é isso que nós carregamos em nós. Deus, Ele poderia usar meios de confecção. Poderia. Deus deu habilidade para o povo construir uma tenda belíssima no meio do deserto, que era o tabernáculo. Você acha que esse povo não teria condição de fazer roupa e sapato? Mas Deus quis mostrar o poder dele nos mínimos detalhes. E é assim que Deus faz conosco. É assim que Deus faz conosco. Eu me lembro de uma vez, eu morava em Manaus, e eu precisava ir a Porto Seguro. E naquela época eu tinha um seguro desespero de R$250. Era um desespero terrível. Eu fui ver passagens de avião, porque você só sai de Manaus de avião ou de barco, e aí você leva um mês para chegar onde você quiser chegar. E eu estava vendo passagens, todas as passagens, assim, acima de R$1.500. E eu fiz um pacto com Deus. Eu falei, Deus, eu preciso ir nessa missão, mas eu só posso pagar 10% daquilo que os sites estão mostrando. E uma outra forma de eu saber que é o Senhor quem está me abençoando, eu quero voar de Varig. Existia a Varig ainda. Vocês lembram que já existia uma companhia chamada Varig? Era a melhor companhia que existia na época. E eu fui para Deus. Eu estava vivendo o meu deserto. Eu precisava de algo sobrenatural acontecendo. E de repente, um dia alguém me liga e fala assim, Aldinho, nós encontramos uma passagem aqui num shopping que está R$150 ida e volta. Eu falei, não é possível, R$150. Aí eu perguntei assim, de que companhia é? Da Varig. Na hora eu fui pro shopping. Eu falei assim, vem cá, eu soube que está vendendo aqui uma passagem por R$150 da Varig. É verdade? Ela é verdade, é a última passagem que nós temos nesse voo. É a minha. Eu falei, essa passagem é a minha passagem e é o meu Deus que reservou para mim. Passa no cartão aí, senhora. Vamos aí. É minha passagem. Pode botar meu nome, Aldo Giovanni. O nome dessa passagem é Aldo Giovanni. É Deus realizando um milagre na minha vida. De 1.500 para 150 é 10%. Naquela semana o meu pacto com Deus foi, Deus, eu tenho R$250. Eu poderia tremer na base e dizer, olha, eu preciso pegar todo esse dinheiro, juntar com um pouco mais para comprar uma passagem. Eu disse, Deus, eu vou dar o meu dízimo, as minhas ofertas e primícias. E quem vai me abençoar é o Senhor. Porque eu confio em Ti, não no meu dinheiro. A partir daquele momento, eu não confio mais no meu dinheiro. Eu confio só no meu Deus. Porque o meu dinheiro, muitas vezes, é muito pouco para aquilo que o meu Deus pode fazer. E Deus realizou esse milagre na minha vida e marcou a minha vida, porque foi exatamente como eu tinha pedido.
Era um sinal que eu estava pedindo a Deus para viver aquele propósito que Ele estava estabelecendo na minha vida. A provisão de Deus vem para que o seu nome seja exaltado e que o propósito que Ele tem para nós seja cumprido. Deus tem um propósito na tua vida e Ele vai fazer realizar, e as ferramentas virão para as tuas mãos. Preste atenção, Ele vai querer realizar o propósito em tua vida. O lugar de deserto é o lugar de nós criarmos memórias com Deus. Quando nós vemos sobre deserto, eu sempre vejo o deserto como uma oportunidade de abundância. Em Marcos, no capítulo 8, versículo 1 a 9, diz assim: naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para as suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? Nós estamos lendo sobre a segunda multiplicação dos pães e peixes. E Jesus lhes respondeu, ou melhor, Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Responderam-lhe: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu a seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes colheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Existe uma pergunta esquisita feita nesse texto. Os discípulos perguntaram para Jesus: de onde poderá alguém fartá-los de pão no deserto? Estes homens conheciam a lei. Estes homens conheciam a Deus. Estes homens também conheciam a Jesus. Eles já tinham visto neste tempo Jesus ter feito a primeira multiplicação dos pães e peixes. Jesus também ter caminhado sobre o mar, e vários outros sinais, prodígios e maravilhas já haviam acontecido através de Jesus, e estes homens já tinham visto. E aí, a pergunta que eles fazem pode mostrar 2 coisas: ou falta de memória, ou falta de fé, ou ambos. Como é que está a tua memória? Quantos milagres você já viu na tua vida? Quantos milagres você já presenciou? Qual é o argumento que nós teríamos para trazer algum tipo de murmuração aos nossos lábios? Nenhuma, eu diria. Nenhuma. Mesmo Jesus tendo feito tudo o que Ele fez, ainda havia alguém para perguntar: alguém poderia fartá-los de pão nesse deserto? Como assim alguém poderia fazer uma pergunta como essa? É como alguém hoje que caminha com Cristo pode perguntar: será que amanhã Deus vai suprir as minhas necessidades? Mas se Ele supriu até hoje, se Ele proveu até hoje, Ele continuará provendo até o fim da tua vida, meu irmão. Deus não muda jamais, o nosso Deus não falha, o nosso Deus não falta, o nosso Deus, Ele permanece o mesmo sempre. A nossa fé deve estar conectada com o Deus eterno e não com as adversidades passageiras. Deus é eterno, não passa. As adversidades passarão. Os desertos passam em nossas vidas. Passam. Não devamos duvidar do nosso Deus jamais, em circunstância alguma. E se Deus tomar alguma decisão que nós de repente temos dúvida, concorde apenas. Porque Deus sabe o que é melhor para qualquer pessoa neste mundo. Qualquer. Deus não realiza milagres para figuras ilustres apenas. Deus realiza milagres em um ambiente de fé.
E tudo tem uma ordem e um tempo. Jesus disse, ordenou ao povo que se assentasse no chão. Todo mundo morrendo de fome, no meio de um lugar deserto. Ele então diz, olha, se sentem. Quando Jesus te der uma direção e uma ordem, acate. Mesmo que a fome seja grande, mesmo que o desespero seja grande, mesmo que talvez você pense, olha, agora é a hora de eu agir. Não, se ele disse para sentar, senta. Senta. Jesus sabe o que ele está fazendo. Apesar da situação, se Jesus lhe disser algo, mesmo que não pareça ter sentido, faça. Se Jesus lhe disser algo, por mais que pareça estar demorando, faça. Jesus trabalha enquanto obedecemos. É preciso ter esse coração de obediência, para que Jesus trabalhe ao nosso favor. Porque Jesus, Ele é a nossa maior provisão. Em João 6, no capítulo 33, diz, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. O nosso Jesus é a maior provisão que nós temos. É a maior provisão que nós temos, é o nosso Senhor. Depois de mostrar no deserto com Maná os seus milagres, milhares de anos depois, Deus envia o seu único Filho, Jesus Cristo, o pão que alimenta tanto espiritualmente quanto fisicamente bilhões de pessoas na história. Eu gosto de brincar que até hoje Jesus sustenta Israel, porque boa parte da renda de Israel vem do turismo. E acredite, ninguém vai para lá para ver pedra. A gente vai ver a pedra que Jesus pisou. A gente que vê a terra onde Jesus nasceu, onde Ele peregrinou. O que leva as pessoas a Israel até hoje é Jesus. É Jesus. Até hoje Jesus sustenta Israel. Se Ele sustenta um povo que nem se importa com Ele, quem dirá nós que somos o seu Israel? Nós que somos os seus filhos, nós que fomos escolhidos, lavados no seu precioso sangue, quem dirá nós? Jesus é a maior provisão que alguém poderia ter. Tudo começa e termina em Jesus. E a boa obra que Ele começou, Ele há de terminar em nossas vidas. Eu quero concluir perguntando, onde está a sua fé? Eu queria que você respondesse comigo. Vamos falar juntos? Diga assim, a minha fé está em Deus. Ponto. A sua fé não está no teu trabalho, a sua fé não está nas circunstâncias, a sua fé está em Deus. E como é que vai a tua memória? Como que vai a tua memória? Diga assim, eu nunca me esquecerei. Fale assim, eu nunca me esquecerei do Deus da minha provisão. Faça um pacto com Deus assim. Não se esqueça dele. Não deixe que nada interfira na tua memória. Não deixe que de repente dias maus te façam esquecer um Deus que já fez tantos milagres. E nem que os dias bons suplantem aquilo que Ele fez para você no deserto. O nosso Deus deve ser por nós inesquecível. E dentro dessa atmosfera de fé, dentro dessa atmosfera de memória, todos têm aqui uma memória, e todos aqui têm uma fé, de que o nosso Deus, Ele realiza milagres. E Deus se move em um ambiente de fé, obediência e fidelidade. E neste momento eu gostaria de pedir para você fazer uma oração. Sim, porque uma coisa que Deus nos ensinou é a dar. E tudo aquilo que Deus nos pede, Ele já nos deu. Deus jamais pede de alguém algo que Ele já não tenha dado.